E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta. Muito bem, para nos ajudar nesse entendimento, está comigo hoje Felipe Fabbri, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender essa movimentação de uma semana tensa, de pressão intensa nos preços. A gente até viu ontem a B3 tentando buscar um respiro, Fabbri, mas parece que não deu conta de sustentar um movimento de alta, não. E o que você está vendo e o que você destaca desse mercado para a gente? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Foi uma semana muito especulada para o mercado do boi, né? Uma pressão de baixa em função do anúncio do tarifaço do governo norte-americano aos produtos brasileiros no ano passado, na semana passada, né? E isso levando aí aos compradores colocarem uma pressão baixista à oferta de compra. Isso acabou tendo efeito, tá? Nós saímos de uma arroba dos 320 no início do mês a hoje uma arroba mais próxima dos 300 e o mercado futuro nessa manhã rompendo os R$ 300 novamente, passando ali a operar mais próximo dos 298, 299. Tá? Então, é um mercado que ele já vinha com fundamentos, pensando no mercado do boi gordo, fundamentos que eram relativamente baixistas do lado da oferta, fundamentos que se acumularam agora a essa questão da tarifa norte-americana e tem colocado, exercido essa pressão por hora. Tá? Não acreditamos que seja um mercado suficientemente o único causador dessa queda. Tá? Acho que a gente tem que colocar outros fatores na mesa. Por exemplo, nós estamos de um ano ainda muito ofertado. Tá? A gente não pode esquecer isso, tem que destacar a pessoa que está nos acompanhando, que até junho o Brasil abateu mais bovinos do que no ano passado, considerando os dados do Sistema de Inspeção Federal, e o ano passado nós tivemos recorde de abate. Então, foi um primeiro semestre com uma oferta de boiadas elevada. Quem vinha segurando essa pressão que poderia ser exercida era a demanda. Demanda principalmente para exportação, e é que Estados Unidos ganha seu destaque. Segundo principal destino da nossa carne, mas a gente tem que destacar também que outros países cresceram em participação, cresceram em demanda, tá? Fazendo com que esse movimento de crescimento da exportação da ordem de 20% que aconteceu em volume no acumulado do primeiro semestre sustentasse a arroba do boi gordo acima dos R$ 300 até agora. E do lado do mercado interno, a gente viu fundamentos também que colaboraram para segurar essa arroba acima dos R$ 300. Esses fundamentos eles vieram muito mais do lado das proteínas concorrentes. Eu estou aqui com uma tabelinha aberta só para o pessoal ter uma ideia do que eu quero dizer com relação às proteínas concorrentes. Quando a gente pega o preço do milho, o preço do porco e do frango, até o suíno e o frango, a gente vê um cenário onde o suíno e o frango eles vinham mantendo um viés de alta com relação às suas cotações até praticamente maio desse ano, tá? E aí esse viés ele acabou tendo uma certa reversão após a questão da gripe aviária. O frango acabou ficando um pouco mais em conta nesse mês de julho, na parcial até o momento, o suíno se mantendo, e a gente tem que lembrar da questão do ovo, que foi aí, principalmente no primeiro trimestre, um peso a mais aí para sustentar a arroba do boi alta. Por quê? Com o preço das concorrentes firmes, a gente viu a carne não cedendo em preços no mercado interno, conseguindo ter um certo escoamento com uma economia, com os seus dados macroeconômicos, apontando aí, junto com uma série de benefícios fiscais, enfim, sem entrar no mérito da coisa, conseguindo se manter. E agora a gente vê os fundamentos mudando, o mercado sobreofertado vê um frango mais em conta, um frango chegando mais barato, o preço do ovo também cedendo, o preço da carne bovina no atacado sem osso nesse mês de julho caiu, mas isso não representou para a indústria uma certa pressão. Tá? E aí do lado da exportação, a gente viu agora a questão dos Estados Unidos para fechar essa conta. Então a indústria ela trabalhou nesse momento aproveitando desse mercado norte-americano desse tarifaço para juntar tudo o que foi de fundamento e exercer essa pressão, lembrando que apesar desse mercado pressionado, ele está bem distante das mínimas em 2024, das mínimas em 2023. Então é uma pressão sim, mas ainda com uma demanda que, olhando para a exportação principalmente, demanda por outros países, que sustenta ele, que sustenta o preço do boi num patamar
confortável frente a um passado não tão distante, né? A gente tende a esquecer desse movimento nos últimos 2 anos. Legal. Tudo que você trouxe para a gente só colabora com o momento de pressão nos preços, ou seja, isolando a questão da tarifação, provavelmente a gente estaria ainda assim tendo aí uma pressãozinha nos preços. Essa coisa da tarifa americana, ela veio intensificar essa pressão. Agora, Fábio, na sua opinião, na opinião de vocês na Scott Consultoria, justifica toda essa pressão, essa intensidade que foi colocada na movimentação de baixa aí dos preços da arroba? Alex, o que que a gente enxerga, tá? Na nossa visão, é um mercado importante, o mercado norte-americano para o Brasil, hoje, pensando principalmente do lado de faturamento, um volume não tão expressivo que Estados Unidos compra em termos de volume, é o que China compra em um mês e meio. Então, comparativamente, o mercado chinês talvez numa salvaguarda sendo agora oficializada ou chegando a algum aspecto a respeito dessa investigação que está ocorrendo, que a gente pouco tem falado, mas pô, o prazo está chegando, então pode ser que talvez venha uma cacetada pensando em China no meio do caminho. O mercado norte-americano é relevante, mas em termos de volume, poderia ser pior se fosse um mercado chinês, principalmente no meio desse contexto, tá? Então, talvez não seria para tanto. Olhando para o contexto hoje da pecuária norte-americana, a gente enxerga que os fundamentos são muito mais desfavoráveis ao mercado local do que ao mercado brasileiro. Por que eu digo isso? O consumo de carne nos Estados Unidos deve ser o maior dos últimos 6 anos, o consumo interno, a produção a menor dos últimos 6 anos e a importação de carne bovina a maior dos últimos 6 anos e a maior da história. Tá? Então, o mercado norte-americano está passando por um desafio que é a fase de alta do seu ciclo, arroba acima dos US$ 100, e o preço da carne ao consumidor norte-americano também elevadíssimo. Então, eles estão com um processo inflacionário a respeito da carne bovina que a importação vinha ajudando a aliviar. E o Brasil coloca essa carne a preços mais acessíveis. E aí, quando a gente pega os fornecedores, Austrália, Canadá e Brasil. Desses três, pensando nos três principais, e a gente tem o México na sequência também e Nova Zelândia, então top 5 do Brasil, Oceania, a América do Norte e o mercado brasileiro para figurar aí como fornecedores do mercado norte-americano. Desses 5, os Estados Unidos colocaram tarifa no Canadá de 35% agora também para vigorar a partir do dia 1º/8 e tarifas no Brasil. Ou seja, a carne para o consumidor norte-americano, se realmente isso acontecer, ela tende a ficar mais cara através desses dois principais canais. E aí estamos falando do top 3 fornecedores de carne no mercado norte-americano. Então talvez a gente veja um rearranjo pensando não só na carne bovina, como no café e no suco de laranja, que o Brasil tem uma relevância muito grande com relação ao fornecimento ao mercado norte-americano, para que talvez esses 50% não entre em prática. Claro que vai depender do quê? Diálogo. E aí diálogo é uma coisa que a gente está vendo que está sendo Tá um pouco difícil, difícil né? nesse momento entre as partes. Tá? Então, diálogo seria essencial aqui para a gente ter essa questão sendo mais bem resolvida no curto prazo. E o que tende a acontecer? Os Estados Unidos procurar carne em outros países. A gente está vendo a Argentina tendo uma aproximação muito grande com o mercado norte-americano nos últimos meses. Pode ser que a Argentina passe a figurar um pouco mais com relação ao fornecimento. Uruguai, a própria questão da Austrália, mas em termos de volume, nenhum deles, na nossa visão, e preço, tá? Volume e preço, nenhum deles tende a ser tão competitivo quanto o mercado brasileiro e coloca uma certa pressão inflacionária para os outros compradores internacionais que vão buscar carne nesses países, tendem aí a redirecionar sua busca, talvez olhando para o Brasil com um pouco mais de carinho. Então, no curto prazo, é um cenário que preocupa sim, que coloca essa pressão de baixa na nossa visão, mas pensando no médio prazo, ou seja, para o restante do segundo semestre, o mercado ele talvez se rearranje, se reajuste, olhando para o contexto global. E aí, para a gente encerrar essa questão de exportação, a gente tem que destacar que o segundo semestre ele tende a ter embarques, faturamento e preço melhores do que no primeiro semestre. É um dado histórico para 20, 10 e 5 anos, quando a gente analisa aí diferentes recortes temporais. Então, tivemos um primeiro semestre muito bom, e se o desempenho histórico continuar, a tendência é que o segundo semestre tenha mais procura por outros mercados, não só os que a gente já atende hoje, e um fluxo mais firme de mercados que já nos atendem, que nós já estamos atendendo, como principalmente aqui a questão da China. Se nada acontecer no meio do caminho, nenhuma outra
informação, nenhum outro impacto ao mercado pecuário venha a surtir aí ao longo dos próximos meses. Então, nossa visão para o curto prazo é o mercado pressionado, mas olhando para médio prazo, para o restante do segundo semestre, a tendência, a nossa expectativa ainda é de um mercado mais favorável ao preço da arroba do boi gordo. Agora, ficou muito claro, Fábio, principalmente essa questão da pressão que o tarifaço está exercendo sobre os preços e a intensidade dessa pressão aparentemente exagerada aí. Porque, como você bem lembrou, pela frente a gente tem como rearranjar e como redirecionar as peças do jogo. Agora, no curto prazo, Fábio, que é a preocupação aí dos pecuaristas no momento, né? Essa pressão, ela já está próxima de um fundo de poço, na sua opinião, ou tem mais ainda para se intensificar? Ô, Alex, vamos lá. No começo do ano a gente faz aqui para a nossa consultoria estratégica uma projeção para preços ao longo da temporada em um ano de descarte, em um ano de retenção e uma média zona. Considerando um ano de descarte, que é o que nós temos, nós teríamos um pico de preços negativo, um pico de preços aí num viés baixista, na casa de R$ 292 a R$ 295 reais, considerando São Paulo, isso para agosto e julho desse ano. Tá? Então, ainda estamos distante desse cenário mais pessimista. Lembrando que nós estamos em um ano de descarte ainda, e o preço da roupa, na maior parte do ano, ficou longe desse preço mínimo que eu acabei de citar para os meses anteriores. Tá? Então, nós trabalhamos quase sempre próximo de uma banda superior, como se fosse um ano de retenção, e estando com muita fêmea ainda sendo abatida. Então, sim, há espaço para a gente ver no curto prazo, talvez um viés de baixo um pouco mais acentuado, porque estamos na segunda quinzena do mês, soma-se a questão da exportação, talvez perdendo um importante parceiro comercial, soma-se a isso um câmbio um pouco mais fragilizado, pegando aí outros momentos do ano, 5,50, 5,40, pouco tempo atrás, enfim, uma banda de dólar comparada ao primeiro semestre, o primeiro trimestre, né, onde chegou a 6, que tira um pouco da margem da exportadora, né, da indústria exportadora, mas um viés aí de oferta que vem um pouco mais confortável também, somando aí esses dois fundamentos um pouco mais baixistas. Então, sim, para o curto prazo, na nossa interpretação, pode acontecer uma pressão de baixa ainda a cotação da arroba do boi gordo, mas eu gosto de frisar aqui para o amigo que está nos acompanhando, essa pressão ela não deve ser suficientemente grande para nos levar a patamares como os de 2023 ou o de 2024, olhando para o contexto de fundamentos de demanda principalmente e não de oferta. E só para a gente arrematar aqui, você acha que o pecuarista tem o que fazer nesse momento? Alex, quem não fez, porque vamos pensar no confinador, a gente tem uma parcela agora de confinamento já entregando boiada de primeiro giro, esse daí já fez uma boa parte do dever de casa e ele não está preocupado com isso. A gente fala aqui que a questão do mercado futuro, a questão das ferramentas de proteção, olhando para o confinador, e até para quem trabalha também em sistema de produção de pastagem, ela não vem para ser um diferencial com relação a ganhos exorbitantes. Ela vem para deixar você dormir tranquilo. Você tem garantido ali que vai ter o seu lucro, não vai ter nenhum bicho de sete cabeças no meio do caminho te impactando. Agora, quem não fez o dever de casa e precisa entregar essa boiada, pô, o melhor é tentar trabalhar cadenciando um pouco mais. Confinamento a gente sabe que não dá para a gente esticar muito esse prazo. Agora, se eu trabalho com sistema de produção em pastagem, se houver a possibilidade da gente segurar um pouquinho mais a engorda desses bovinos, com uma suplementação talvez não tão proteico-energética nesse momento, levar ele um pouco mais, claro que condição de pastagem também tem que ser analisada, enfim, levar ele um pouquinho mais para frente, até pegando o preço do milho, o preço do farelo de soja, que é tão interessante no meio desse contexto nutricional, talvez ele veja um cenário para venda mais firme, principalmente ali para o mês de setembro e outubro. Que são, pensando aí em oferta de boiadas, a gente já começa a ter um viés mais frágil, principalmente da participação de fêmeas, uma demanda de mercado interno mais sustentada, e aí ele consiga trabalhar com uma margem mais interessante. Caso não, caso essa boiada já esteja pronta dentro do sistema de produção de pastagem, seja ele com uma terminação intensiva, seja ele com só uma suplementação dentro da propriedade, aí o melhor é vender, tá? Realizar a venda e procurar oportunidades para realocar esse recurso, principalmente com essa taxa de juros na casa que a gente tem de 15% ao ano, aguardando para fazer uma relação de troca mais interessante. Eu acho que o principal desafio aqui é a relação de troca.
Enquanto o boi cedeu nesse finalzinho de mês, a gente viu a reposição na maior parte das praças trabalhando ainda com contexto firme, pensando no bezerro de desmame. Nós tivemos acho que 5 praças que caíram nesse mês de julho. Então a reposição ela não acompanhou essa queda até o momento. Enquanto no Brasil inteiro a gente viu uma queda para a arroba do boi desde o dia 30/6 até hoje, dia 18, no mercado de reposição não. Nós tivemos, na maior parte das praças, um viés de alta. Então vai ficar mais difícil essa relação de troca. Então o ideal, preciso vender. Vende, tenta alocar esse recurso talvez numa estratégia mais conservadora em renda fixa nesse momento para tentar aguardar conseguir trabalhar com uma reposição em relação de troca mais favorável. Tá? Enquanto isso vai fazer os manejos necessários dentro da propriedade também, que a gente não pode esquecer disso. Muito bom. Felipe Fabbri, obrigado, amigo, pela participação mais uma vez conosco aqui no Pecuária e Mercado. Volte sempre. Alex, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Estamos à disposição. Abraço, até a próxima.